Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Desta vez, eu vou entrevistar o senador Cristóvão Buarque, do PDT do DF, sobre as expectativas geradas pela Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio+20, que se realizará em junho próximo no Rio de Janeiro. A conferência ganhou esse título de Rio+20 por ocorrer 20 anos após a Eco 92. O senador Cristóvão Buarque preside a subcomissão permanente de acompanhamento da Rio+20 e do regime internacional sobre mudanças climáticas, que tem o objetivo exatamente de antecipar o debate sobre os temas que constam da agenda da conferência. Senador Cristóvão, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço. Quais são suas expectativas sobre a Rio+20? Eu tenho ainda a expectativa de que a gente pode aproveitar esse momento, o mundo, para pensar uma alternativa para o projeto de desenvolvimento que a gente está vendo que está fracassando. Está fracassando socialmente, pela desigualdade, economicamente, pela queda do crescimento, financeiramente, pelo desastre geral, ecologicamente. E, além disso, está fracassando por falta de uma ideia, de uma proposta, ideologicamente. Nem o socialismo responde, nem o capitalismo responde. A minha expectativa é que isso ainda será possível, pensar o mundo e um novo modelo de desenvolvimento. Mas a expectativa do ponto de vista do que eu sinto que deverá acontecer é bem pessimista. Eu temo que possa haver um esvaziamento. O presidente Collor, o senador Collor também, que era o presidente na época da Eco 92, ele diz que está caminhando para um rotundo fracasso, por duas razões. Uma, porque aparentemente os chefes de Estado e de governo do mundo não virão. Em vez de eles aproveitarem a crise para ser discutida nessa reunião, eles estão usando a crise como desculpa, porque aí não poderão vir. E segundo, eu não estou vendo a formulação de um projeto novo, de uma proposta nova. O documento que o governo fez, e eu faço parte do grupo que o governo criou, está ficando tecnocrático. Pegando o que fazer com a economia verde, o que fazer com isso, com aquilo. A gente não precisa só dessas soluçõezinhas, jeitinhos técnicos. A gente precisa de uma nova concepção. Isso eu não estou vendo. O senhor patrocinou, no âmbito da subcomissão, uma série de audiências públicas para discutir os diversos temas. O que resultou desse debate? O senhor já poderia antecipar algo assim do... Posso. Nós fizemos, creio que 17 debates sobre água, como conservar. Que é um problema. Vai faltar água no mundo. Vai ser pior do que faltar petróleo. Energia. Como gastar menos e de onde tirar energia. Que fontes novas. Foi um debate muito interessante sobre como fazer com que a energia solar seja uma alternativa, com que a energia que vem da agricultura seja uma alternativa. Fizemos um sobre o que é desenvolvimento sustentável, que até hoje não é uma coisa muito clara. O que é economia verde? Foram debates que tiveram a grande vantagem de trazer temas novos para o grande público por meio da televisão, Senado, porque isso era passado depois. Claro, quando não retransmitido. E quando não coincidia a reunião, que sempre foi às 6 horas, com o plenário, inclusive era passado ao vivo. Ao vivo. Então, nós fizemos isso e terminamos elaborando um documento. Sim. Um documento com perguntas para a Rio+20. São 60 grandes perguntas. Sei. Essa é a versão que nós debatemos lá e que já está ampliada. Sei. O novo documento, que não está ainda publicado, coloca 60 grandes temas. Sei. E para cada tema, perguntas. No total, são 250 perguntas que a gente faz, procurando respostas. Por exemplo, tomemos um tempo aqui. Como eu falei, na ordem, água. A pergunta central da água como grande tema é como conservá-la. Aí vem as perguntas. Quais os riscos de falta de água potável no futuro? Como prevenir a escassez de água? Como eliminar o desperdício? Como proteger a qualidade? Como dessalinizar? Que outras soluções técnicas? Há risco de guerras futuras por causa da água? Esses foram debates que nós fizemos. E assim são diversos temas. Alimento.
alimentos. Como produzir para satisfazer as necessidades, mantendo o equilíbrio ecológico? Aí vem as perguntas. Como produzir mais alimento? Quais os riscos do manuseio genético? Há possibilidade de produção de alimentos fora da agricultura? Alimentos químicos, como as vitaminas que já se usa hoje? Quais as principais áreas geográficas de produção de alimento futuro? Como evitar a disputa entre alimentos e energia, alimentos e florestas? Como incentivar com eficiência os pequenos produtores? E assim, viu, um tema que nós debatemos, governança, como administrar as soluções, que talvez seja o problema mais difícil, porque o problema é mundial, mas a política é nacional. E isso que pode matar a reunião. Como dar uma linha de coerência a todos esses interesses em todos esses níveis? Isso. Se o presidente que vem para cá pensar o mundo, ele vem representando os seus eleitores. E aí ele fala para os seus eleitores e não para o mundo. E isso provoca duas distorções. Primeiro, o eleitor quer respostas locais. E segundo, eles querem respostas imediatas. Por exemplo, para mim é claro que não dá para continuar o transporte baseado no automóvel privado. Não cabem os automóveis. Não é só que falta energia, isso a gente arranja outra, faz elétrica, que não cabem nas estradas. Mesmo porque os chineses estão na fila, cada um querendo o seu automóvel. Cada um, os chineses, os indianos. Os indianos, os russos, os africanos do sul. Agora, como é que um presidente vai defender aqui a redução na produção de automóveis? Ele perde a eleição no seu país. Por isso que eu sou pessimista. Não virão os grandes, não se discutirá o futuro, mas sim o imediato. E terceiro, o futuro prisioneiro do local e do curto prazo. Lembre-se que Obama vai estar nos últimos meses da sua tentativa de reeleição. Ele vai falar aqui pensando em quê? No mundo? Aliás, ele próprio em Copenhague, ele disse, não há presidente do mundo. Eu só encontrei até aqui um presidente do mundo. Um presidente que fala para o mundo inteiro. É o presidente das Maldivas. Sabe por quê? Porque é uma pequena ilha que vai desaparecer dentro de alguns anos com a subida do nível do mar. Então ele já está raciocinando com... Claro. Então o interesse do seu eleitor das Maldivas é o mundo inteiro. Esse com que eu tive, ele fala, estamos tentando trazê-lo aqui no Senado para falar. Até porque é um cara muito carismático, fala muito bem. Mas fora esse, cada um fala pensando no seu país. Agora, esse seu certo otimismo que o senhor está demonstrando, pessimismo que o senhor está demonstrando aí, não bate um pouco com o fato do Brasil estar aprovando o Código Florestal, estar se colocando como baluarte da defesa do desmatamento zero? Digamos, o Brasil não está meio posando como exemplo para o mundo nessa área ambiental? Eu creio que não está. Não está. O próprio Código Florestal, ele foi um arranjo, querendo combinar tudo, virou um mosaico. Eu votei contra. Do ponto de vista político, foi a obra de gênio, todos que participaram. Porque eles fizeram o que em política é o que se faz, é o possível. Mas eles não fizeram o que é necessário. Eles não propuseram uma mudança do modelo de produção e do modelo de consumo. Um dos debates que nós tivemos sobre alimentos mostrou que um tomate comido aqui em Brasília foi produzido talvez em Goiás, viajou para São Paulo e de São Paulo veio para aqui. A gente tem que mudar o modelo. Não é apenas como casar a floresta com a produção. É mais do que isso. É como considerar a floresta uma riqueza. A gente não fez isso. E na economia verde, o que é que a gente está vendo? A produção do etanol, que é uma solução, mas que é um jeitinho. A solução é o transporte público no lugar do transporte privado. E isso a população não quer ouvir, essa é a verdade. A população quer ouvir como vai ter o seu primeiro carro e como vai conseguir o seu segundo carro e mais o terceiro carro para o outro filho. É isso que está se pensando. É por isso que eu sou pessimista. Porque o eleitor, o político, nós pensamos em nós, na família, na cidade. Não conseguimos pensar no mundo. Isso é uma coisa ainda de filósofos.